Boa noite, meus irmãos. Essa noite nós vamos fazer um estudo sobre santificação. Vamos orar, pedindo que Deus nos auxilie. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, Pai, que da Tua graça, para que possamos entender, ó Pai, que da Tua palavra, e através dela sermos edificados. Suplico, Pai, que dê o direcionamento do Teu Espírito Santo, tanto para me capacitar, para que eu seja um instrumento Teu, um vaso de barro nas Tuas mãos, para edificar a Tua igreja. E para a Tua igreja eu suplico o auxílio do Espírito Santo, dando a ela, Pai, o discernimento, para que ela possa reter no coração só o que vier de Ti. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pois bem, para que nós venhamos dar esse estudo, fazermos esse estudo, é muito importante que os irmãos eles acompanhem versículo por versículo, com as suas Bíblias abertas, acompanhando então todo o estudo a partir dos textos, né? Acompanhando então na Bíblia os textos bíblicos. É importante nós vermos a santificação como uma regra a sermos seguido. Não é uma questão de opção. Eu não posso me dar ao luxo de querer ou não querer me consagrar ou buscar a santificação. É uma regra, é um mandamento, é uma ordem. A santificação não é uma opção e deve ser seguida por todo aquele que se rende a Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 15, do verso 15 ao verso 26 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja bem, o livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 2, vamos ver alguns versículos aqui do capítulo 1 de Coríntios, ele nos mostra então que essa santidade, ela nos é essa santidade nos é outorgada por estarmos em Jesus Cristo, no sentido de termos sido separados por Deus, termos sido escolhidos por eles, por Deus, no objetivo dele então nos predestinar, nos escolher, nos separar com o propósito de vivermos para a sua glória. Então, essa santidade, no sentido de termos sido separados, ela ocorre a partir do momento que nós nos convertemos em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2 diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então nós vemos que Paulo, ele falando à igreja de Corinto, chama aquela igreja dos santificados. Eles são chamados de santos, com todos que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos aqueles que são de Jesus Cristo, que foram escolhidos por Ele, que se converteram a Cristo Jesus, foram separados para o serviço do Senhor. Nesse sentido, nós somos santos em Jesus Cristo. Essa santificação é outorgada a nós, não por mérito nosso, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, agora o verso 4, ele diz: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Foi concedido isso a nós em Jesus Cristo. E também, o mesmo texto nos mostra que nós somos santos por estarmos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Por causa dele, por nos relacionarmos com ele, por estarmos em Cristo Jesus com comunhão com ele. O capítulo 1, verso 9, 1 Coríntios diz: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos santos, somos separados, e essa condição será confirmada até a vinda de Cristo. Em Jesus Cristo, por causa do agir de Deus em nossas vidas,
em ter nos separado, essa condição de estarmos em Cristo, ela é confirmada até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não perdemos a comunhão com Ele, nós não perdemos a salvação, nós não deixamos de sermos filho de Deus então ter propósitos definidos em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 1, verso 8 diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 10, do verso 28 ao verso 29 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, nós somos salvos em Jesus Cristo, e por termos sido salvos pela graça dele, fomos feitos separados por causa dele, por estarmos em comunhão com ele, pela vontade de Deus, pela graça dele, e não por méritos nossos. Essa condição de estarmos em Cristo Jesus nos faz, aos olhos de Deus, sermos santos. No entanto, o fato de sermos santos em Cristo Jesus não quer dizer que somos perfeitos, visto que ainda estamos sujeitos a pecar. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, Paulo então falando a essa igreja que é santa, essa igreja que até o final vai ser conservada em Jesus Cristo, separada para o serviço de Deus, ela ainda está sujeita a pecar. Olha o que diz o verso 10 e o verso 11, 1 Coríntios, capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Essa igreja que Paulo, nos versos anteriores, mostra que é santa, que é separada, que vai ser conservada e irrepreensível até a vinda do Senhor, ela comete contendas. É uma igreja que é santa, mas ao mesmo tempo não é perfeita. Ainda está sujeita a cometer pecados. 1 João, capítulo 1, verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós somos santos, mas estamos num processo de santificação. Isso ocorre devido a ainda termos uma natureza pecaminosa, não obstante já sermos salvos. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida eterna. Nós somos separados por Deus. Nós temos o selo da promessa. Nós somos o templo do Espírito Santo. Verdadeiramente fomos regenerados. Não obstante a essa convicção que nos foi dada pela palavra do Senhor, ainda temos uma natureza pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, verso 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Seria como nós estivéssemos vivendo duas realidades. Nós somos uma igreja que pertence a Deus e, ao mesmo tempo, uma igreja que está nesse mundo, que pertence a este mundo. Podemos ver a saudação de Paulo referente a que ele fez à igreja de Corinto, e também a mesma saudação que ele fez referindo-se à igreja de Tessalônica. Nós vemos que Paulo usa a mesma construção gramatical, se referindo à igreja como sendo de Tessalônica e que está em Deus, como a igreja de Deus que está em Corinto. Vamos ver. Primeiro,
a igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. É assim que Paulo diz, olha, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo se refere à igreja como sendo a igreja de Deus, mas que está em Corinto. Agora, a mesma construção gramatical, Paulo ele usa se referindo à igreja como sendo de Tessalonicenses, a igreja que está em Tessalônica, mas que está em Deus. Vamos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Seria da seguinte forma, nós somos santos, a igreja de Deus que está em Corinto, mas, por estarmos nesse mundo, a igreja de Tessalonicenses, estamos em um processo de santificação. Nós somos santos, somos separados por Deus, somos escolhidos por Deus, Deus nos vê como justo em Jesus Cristo, nós já fomos regenerados, mas ainda pertencemos a este mundo, ainda não chegamos no estado de glorificação, então estamos em um processo de santificação. Esse processo, ele é paulatino. Esse processo, ele vai ser até ou nós morrermos, irmos para o paraíso, ou então até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos, mas ainda estamos em um processo de santificação. Nós somos salvos, mas ainda estamos em um processo de salvação, no sentido que a nossa esperança completa em relação à nossa redenção ainda não concretizou-se, porque ainda não estamos numa condição de glorificação. Ainda estamos aqui neste mundo. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 18 diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é um processo de mudança, de transformação, de santificação. E isso é paulatino. Esse processo, ele depende de nós e também depende de Deus. Somos nós, pelos nossos esforços, somos nós, pelo nosso esforço, que devemos andar em espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 16 diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não obstante esse processo ser um processo que depende de nós, que é em virtude de nós, então, nos santificarmos, nós nos esforçarmos, somos nós que devemos andar em espírito, é um processo também que depende de Deus, porque é Deus que nos guia. Gálatas, capítulo 5, verso 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Nós devemos andar em espírito, mas ao mesmo tempo, quem nos guia é o próprio Espírito Santo. Nós temos que fazer a nossa parte, mas aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos, Deus o faz em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, diz, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que é que Deus ele irá fazer por causa da sua fidelidade? O que diz aqui o verso 24. É ele nos tornar santo em tudo, em nossa alma, em nosso espírito e o nosso
corpo. É Ele que vai fazer com que nós sejamos conservados, plenamente irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Ele que nos chama, o qual vai fazer isso. Então, nós iremos nos esforçar, nós iremos andar em espírito. Mas o que nós não conseguimos pelos nossos esforços, Deus faz em nós. A santificação é uma obra a ser realizada em nossos desejos, em nossas vontades, em nossas escolhas. Sou eu que devo me santificar. Entenda, isto é muito importante. Você tem que entender isso. Se você realmente busca essa comunhão mais íntima com Deus, se você quer realmente se consagrar, se santificar, entenda, a santificação é uma obra a ser realizada em nossos desejos, em nossas vontades, nas nossas escolhas. Sou eu que devo me santificar, o meu eu. Não é um processo a ser realizado no mundo. Você pode estar em um ambiente consagrado a Deus, por exemplo, num templo, em meio ao culto, e mesmo assim estar cometendo pecado. Então, não é o ambiente que deve te ser santificado. Não é o fato de você estar em um lugar puro, em um lugar que foi consagrado a Deus, como um culto religioso, que ali te tornará você santo. Não. Como acabamos de mostrar. Mesmo aqui, esse ambiente que nós nos encontramos aqui, você pode estar aqui presente no corpo, mas o seu coração, a sua mente, o seu desejo pode estar em outro lugar, pensando já em outras coisas que não são agradáveis a Deus, e assim cometendo pecado. Então não é o ambiente que deve ser santificado, mas sim o seu coração, o seu eu, o seu ego, os seus desejos, a sua vontade. Outra coisa que é muito importante nós vermos, não é através do exorcismo, através de você exorcitar o diabo, que você então irá se santificar. A santificação, ela ocorre no seu coração. Sabemos que o diabo está em nosso derredor e não pode tocar o nosso espírito regenerado. Mesmo assim, nós estamos sujeitos a pecar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode ocupar o mesmo lugar onde o Espírito Santo está. Então, pelo fato de nós sermos o templo do Espírito Santo, de forma alguma, um cristão, ele pode ser possesso. Então, não adianta você expulsar o demônio da sua vida, visto que ele não está em você. E ele não pode tocar uma pessoa regenerada. O espírito da pessoa regenerada não pode ser tocada pelo diabo. 1 João, capítulo 5, verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Pois bem, sabemos que o diabo está em nosso derredor e não pode tocar nosso espírito regenerado. Mesmo assim, estamos sujeitos a pecar. Então, a santificação é algo que deve ser feito em mim, no meu eu. Não é um processo externo, mas sim interno. O que me faz pecar é a minha natureza pecaminosa, ou a concupiscência, que é um termo bíblico, que vem a ser o desejo da nossa carne, o desejo da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, nós temos duas naturezas. Fomos regenerados, mas ainda continuamos com uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa é que deve ser
trabalhada, mortificada o nosso ego, para que consigamos, então, esse processo de santificação. Vejamos, Tiago, capítulo 1, ele nos mostra, o verso 14, ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo da carne desenfreado. É essa natureza pecaminosa. É o nosso eu que ainda não foi regenerado. Não obstante, já termos sido uma nova criatura. Essa natureza pecaminosa em nós que nos leva a pecar. Novamente, confirma aí na sua palavra, na Bíblia, Tiago capítulo 1, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é o mundo que te leva a pecar, não é o diabo, é quando você é engodado pela sua própria concupiscência. Quem me atrai para o pecado é o meu desejo de pecar. E quando eu cedo a ele, a esse desejo da minha carne, eu gero o pecado, e esse pecado concebido, no qual eu gerei, ele me separa de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 15, diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A questão é que, por vezes, colocamos a culpa no mundo ou no diabo pelos nossos erros. Mas o que me conduz ao erro é a minha vontade. Por isso, é essa área da nossa vida. O meu coração, o meu eu, os desejos da minha carne, que deve ser trabalhado, mortificado, para que eu venha me santificar. É essa área de nossa vida que precisa ser trabalhada. Se queremos, então, sermos santificados. Vejamos, esse processo de santificação, agora, na perspectiva divina, onde Deus realiza em nós essa obra. Como eu disse, esse processo de santificação, ele tanto deve ser realizado por Deus, como também por nós. Eu ando em espírito, mas é o espírito que me guia. Então, tanto Deus, ele opera em mim a santificação, como eu devo me esforçar para me santificar. Vejamos, a princípio, esse processo de santificação sendo uma obra de Deus realizada em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz: meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações. Essa palavra aqui, tentações, ela poderia ser traduzida por provações. O mesmo verbo era usado na época de Paulo para se fazer o teste de metais pelo fogo, para purificá-lo das impurezas e obter um ouro mais puro. Então, da mesma forma que o fogo prova os metais, as provações divinas provam a nossa fé, provam o nosso caráter ou o nosso compromisso com Deus. Se nós olharmos, então, nessa perspectiva, o cristão deveria, então, olhar a provação com grande gozo, pois Deus nos prova com vistas ao nosso crescimento espiritual. Essas provações no qual nós passamos é uma forma de Deus trabalhar em nossas vidas, para que, após sermos provados, nós sejamos então purificados por Ele, assim como as provações eram um processo usado, essa mesma palavra era usada para então purificar o ouro e tirar todos os resíduos que eram impuros. Deus nos prova, Deus ele trabalha em nossas vidas para que nós venhamos deixar todas as impurezas.
Interessante que a palavra várias, também usada aqui neste texto, né, em Tiago, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Essa palavra várias é a mesma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, se referindo à multiforme graça de Deus. Vejamos, 1 Pedro 4, verso 10 diz: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro dá, ali a palavra multiforme, mas é a mesma que está lá em Tiago, que está como várias, é a mesma palavra. Bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Assim, entendemos que para cada provação, que são várias, existe da mesma forma uma graça de Deus nos dando suporte e a condição para suportá-la. O mesmo Deus que te prova, ele te capacita, ele com a sua graça, ele te sustenta para que você possa vencer as provações. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 9 ao verso 10 diz: disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, as provações é o trabalhar de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos por Ele purificados. E não vem tentação sobre nós, no qual nós não possamos suportar, pois em meio às tentações, a graça deles é contínua em nossas vidas, nos dando suporte, a capacitação para passarmos por todas as provações. Continuando, Tiago capítulo 1, verso 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Essa palavra paciência no grego é hipomone, que também poderia ser traduzido por perseverança, firmeza ou fortaleza. Hipomone é a qualidade que torna um homem capaz não só de sofrer adversidades, mas também de derrotá-las. Nós possamos, em meio às provações, perseverarmos em meio a ela, continuarmos firme e derrotar todas as provas que vêm sobre nós. Derrotar no sentido de vencê-las. Tiago, capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. O sentido aqui no verso 13 é: eu posso todas as coisas naquele que me infunde força, naquele que me dá forças. Entenda, o maior propósito de Deus é que continuemos crendo nele, não obstante qualquer situação adversa. E é isso que ele quer produzir em nós através das provações, essa perseverança. E o maior exemplo está na vida de Jó. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência ou a perseverança de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então aprendemos que Deus nos prova, não para nos reprovar, mas sim para nos ensinar a ficarmos firmes, perseverantes com Ele. Por isso que devemos nos regozijar. E assim
é produzido a maturidade em nossas vidas. Então, é essa a forma de Deus agir em nós para que venhamos nos santificar. Não é através de uma vara de condom, em que Deus então bate em nossa cabeça com essa varinha e o nosso caráter ele é moldado ou transformado. Não. A forma de Deus agir em nós é em meio às provações. Pois bem, vejamos agora esse processo de santificação no que depende de nós. O que nós devemos fazer para então nos santificarmos? Continuando aqui em Tiago, capítulo 1, agora o verso 4, ele diz: tenha, porém, a paciência, essa sua perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Paciência, como nós falamos, tem um sentido de perseverança. E perfeita tem a ideia de maturidade, proveniente de um relacionamento correto com Deus, tendo como base a obediência e uma conduta sem mácula. O verso 4, né, quando fala, para que sejais perfeitos e completos. A palavra aqui, completos, significa inteiro ou íntegro. Usa-se com referência ao animal que é apto para ser devotado em sacrifício a Deus, ou ao sacerdote que é idôneo para servir a Deus. E o final do verso 4 ele diz: sem faltar em coisa alguma. Não falte nenhuma virtude cristã. Assim, ao dizer não ao pecado, eu estou perseverando em obedecer a Deus, mortificando o desejo de minha carne, rumo ao meu alvo, que é ser perfeito, completo ou maduro. Algo muito importante é saber que eu tenho poder para dizer não ao pecado. Eu tenho, por causa do Espírito Santo, por eu ser regenerado, por eu ser uma nova criatura, pela obra consumada na cruz do Calvário, porque Jesus ele venceu na cruz do Calvário, eu tenho poder para dizer não ao pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos controlar a nossa vontade. Eu posso vencer as minhas tentações, eu posso vencer o meu pecado, eu posso mortificar a minha carne, eu posso dizer não à minha natureza pecaminosa. Romanos, capítulo 6, o verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ok, continuando agora Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e lhe ser-lhe-á dado. Tiago ele termina o verso 4, mostrando que o propósito de Deus é que não nos falte nada. Assim, ele começa agora o verso 5 dizendo: e se algum de vós tem falta de sabedoria. Ou seja, não é para faltar nenhuma virtude, mas se você perceber que está faltando sabedoria para você, se você entende que esse dom para que você tome as suas decisões, a sabedoria está faltando, que você peça a Deus. Sabedoria vem a ser tomar decisões com base no temor do Senhor e que venha glorificá-lo em suas ações. Provérbios 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em meio às provações, o momento que mais precisamos tomar decisões que glorifiquem a Deus e não as que venham nos trazer alívio. Então, quando Deus está nos provando, nós estamos desejosos de perseverarmos, de continuarmos firmes, crendo em Deus. E nós estamos sujeitos a buscarmos alívio para as provações. Mas ao invés de buscarmos alívio, nós temos que tomar as decisões certas, dentro da vontade de Deus.
Então, é neste momento que nós mais precisamos de sabedoria. O verso 5 de Tiago, capítulo 1, diz: peça a Deus que a todos dá liberalmente, ou seja, livremente, abundantemente, incondicionalmente. E o não lance em rosto, ou seja, sem censura, sem reprovação. Deus não nos reprova ou nos censura por pedirmos sabedoria mais e mais. E o verso 5, ele termina dizendo: e ser-lhe-á dada. Temos aqui a promessa de que iremos receber essa sabedoria. Sabedoria para tomar decisões tem como base o nosso conhecimento de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece a Deus através da sua palavra, você toma as decisões certas. Não as decisões que venham trazer alívio, não as decisões conforme a sua vontade, os seus desejos, mas as decisões firmadas na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nos conceitos de Deus. Tomar decisões conforme o que está no coração de Deus. Tá certo? Então, com a sua sabedoria, aliás, essa sabedoria para que você tome as decisões, ela tem que ter como base o você conhecer a Deus, o Deus revelado em sua palavra. Vamos explicar isso melhor a partir do texto de Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. O verso 9 ele começa: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E peço isso. Paulo descreve qual é a oração que ele fez pelos filipenses, que ele está fazendo aqui para os filipenses. Talvez o intuito de Paulo seja que os filipenses aspirassem a essas coisas. Ou seja, se eu sei o que Paulo deseja para mim em oração, com certeza deve ser algo que eu também deva almejar. Ele continua aqui no verso 9. O que era que Paulo estava pedindo, né? Que por eu saber, com certeza eu vou aspirar para a minha vida. Ele diz: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. A palavra ciência aqui, aisfesei, ela tem o sentido de discernimento ou percepção. E continua dizendo, né? Todo conhecimento significa o que é pleno e completo. Não conhecimento de todas as coisas, mas acerca de Deus. Não que um dia venhamos alcançar esse conhecimento pleno de Deus, mas buscamos cada dia. Filipenses 3, do 8 a 14 diz: e da verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O sentido é, quanto mais o nosso conhecimento acerca de Deus se torna pleno, mais teremos condições de discernir o que é aprovado. E assim, fazendo, o nosso amor, ele irá crescer. Hebreus, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido
é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Continuando então no texto de Filipenses, agora o verso 10 diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O verso 11: cheio dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nesses dois versos, Paulo passa a mostrar 4 resultados de crescermos em amor. Primeiro, no verso 10, para que aproveis as coisas excelentes. A sequência é essa, preste atenção. Quanto mais o nosso conhecimento se torna pleno, teremos mais condições de discernir o que é aprovado. E assim fazendo, o nosso amor irá crescer. E ao aumentarmos em amor, passamos a aprovar as coisas excelentes, importantes, superiores. Olha que é algo magnífico. É o amor que me faz aprovar o certo e não o nosso medo. João capítulo 14, verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Em segundo lugar, o verso 10 ele diz: para que sejais sinceros. Termos aqui uma consciência pura diante de Deus. Esse é o sentido. Romanos 14, verso 22 diz: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Em terceiro, aqui no verso 10 também diz: e sem escândalo algum até o dia de Cristo. O termo grego aqui, ele é muito ambíguo e pode ser tanto ativo quanto passivo. Se nós vermos na perspectiva do ativo, significa sem escândalo, seria viver de forma honrosa e não prejudicar os outros com exemplos negativos. Se nós olharmos aqui na forma passiva, seria sem escândalo, seria seguir firme na fé, sem vacilar até a vinda de Cristo. Tanto na passiva quanto na ativa, o sentido é o mesmo. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. E por último, em quarto lugar, o verso 11 diz: cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja bem, são as práticas das boas obras que fazem com que Deus seja glorificado. Mateus 5, verso 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paulo lhe deixa claro que essas obras emanam da graça de Jesus Cristo, ou são por Jesus Cristo. João 15, verso 1, verso 4 e verso 5 diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim, até na parte que depende de mim, para eu me santificar, Deus está me auxiliando. Então, essa obra, na perspectiva divina, é Deus, ele fazendo com que nós passemos por provações. Não para nos reprovarmos, mas para que nós sejamos aprovados por ele. E no que depende de mim, eu tenho que tomar decisões em meio às provações. E essas decisões devem ser pautadas no meu temor que eu tenho de Deus. E no meu temor em relação ao que foi revelado a mim da parte de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. E esse meu conhecimento de Deus revela o quanto ele me ama. E eu, então,
conhecendo o amor dele para comigo, tomo as decisões certas, segundo a vontade dele. Resumindo tudo isso que nós falamos, eu vou colocar agora de uma forma mais resumida tudo que nós acabamos de dizer. Veja bem, a santidade é uma prática necessária para obtermos comunhão com Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não obstante já termos sido separados por Deus, pelos méritos de Jesus, ainda é necessário que a santificação seja desenvolvida devido à nossa natureza pecaminosa, e a obra final da salvação, que é a glorificação, ainda não ocorreu. Gálatas 5, verso 17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse processo de santificação ocorre por iniciativa divina e humana, mas mesmo a humana requer intervenção divina. Filipenses 2, verso 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Eu devo operar a minha salvação, mas eu só consigo operar a minha salvação porque é Deus que opera em mim, tanto querer como efetuar. Em termos práticos, é nosso eu que precisa ser transformado, ou seja, a minha santificação é interna, onde pela vitória de Cristo na cruz, temos condições de submeter o nosso eu à vontade de Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 24 diz: e os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Um dos meios da santificação ser realizado em nós é através das provações divinas, que tanto molda nosso caráter, como nos faz perseverar em Cristo. 1 Pedro 1, verso 6 e verso 7 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tiago 1, verso 2 e 3 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E é em meio a esse processo de santificação que cabe a nós tomarmos as decisões certas. Quando tomamos decisões erradas, somos reprovados. Quando tomamos decisões certas, nós nos santificamos. E para tanto, Deus nos concede a sabedoria. Tiago 1, verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe dada. A sabedoria divina nos ajuda a tomar a decisão certa, tendo como base o nosso conhecimento sobre Deus. E conhecer a Deus é descobrir o quanto Ele nos ama. Assim, escolhemos fazer a vontade de Deus, pois entendemos que cumprir os seus mandamentos é o melhor para nós. 2 Pedro 1,3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conclusão. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Deus, bendito é o teu nome, glorificado seja o teu santo nome.
Te damos graças, ó Pai querido, porque o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus e nos fez santo em Jesus Cristo. E obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor coloca em nossos corações o desejo de nos santificar. E essa obra de nós buscarmos, ó Pai querido, nos santificar, vem do Senhor. Porque o Senhor abre o nosso entendimento para conhecer a Tua palavra. E é nos revelado quanto Tu nos ama. E sabendo que fazer as decisões com base no conhecimento do Senhor, de um Deus que nos ama, nós temos o melhor para nós. E quando tomamos decisões tendo como base a sabedoria, que é o temor do Senhor, nós então temos o melhor para nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo esse processo onde eu tenho que me santificar, é o Senhor que me ajuda, me capacita, é o Senhor que me segura pela mão, é o Senhor que me dá a Tua graça, é o Senhor que não me deixa ser tentado além do que eu possa suportar. E com a tentação o Senhor me dá a Tua graça, que é melhor que a vida. Senhor, tudo vem de Ti e para Ti. Glória ao Teu nome. Me ajuda, Senhor, a me santificar, me ajuda a me consagrar, me ajuda a estar na Tua presença. Ao Teu nome a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, amém.